Olá pessoal, eu sou a Ana e bem-vindos aqui ao Vegan and Colors. E hoje eu vou compartilhar com vocês os essenciais da minha cozinha vegana, coisas que eu sempre tenho, alimentos, ingredientes na geladeira, nas estantes, nos armários e assim por diante. E vocês vão perceber que são alimentos bem simples, bem acessíveis, fáceis de encontrar. E praticamente todas as receitas que eu compartilho aqui no canal de café da manhã, almoço e janta são baseadas nesses ingredientes. E eu também deixei disponível lá no meu blog, o link do blog tá aqui embaixo na descrição do vídeo, um PDF para você imprimir ou baixar com todos esses ingredientes. Não todos, mas praticamente todos. Mas fica atento, né, que esses ingredientes que eu vou mostrar no vídeo e desse PDF são coisas assim que eu gosto mais, vão de acordo com a minha preferência pessoal, meu gosto, e também coisas que eu encontro que são mais acessíveis para mim aqui na Alemanha. Essa lista e esse vídeo é baseado na minha cozinha. Então, se você quiser imprimir ela como um guia para você estocar sua cozinha, ela é muito boa, mas você não precisa seguir a risca, é claro. Então, agora vamos aos ingredientes. O primeiro, né, ingrediente, alimento que eu sempre tenho na minha cozinha são as leguminosas. As leguminosas, né, são um grupo de plantas que acumulam mais proteína comparado com outras plantas. Então, elas são importantíssimas mesmo que você consuma todos os dias, diariamente, se possível nas 3 refeições. Eu tenho aqui na minha cozinha uma estante assim aberta, onde eu costumo colocar os grãos, cereais, leguminosas e sementes assim em vidros, aí eu coloco uma etiqueta. E isso pode parecer uma coisa muito simples, mas faz uma diferença enorme na hora de você se inspirar do que cozinhar, você criar refeições e também de comer de maneira mais saudável. Porque aí você visualiza, você vai para a cozinha e você vê o que você tem disponível para cozinhar e não fica lá assim guardado dentro de um armário que você acaba nem lembrando que existe. E as minhas leguminosas preferidas, que eu uso muito mesmo, é o grão de bico. Aí eu uso ele cru, às vezes em lata, lentilha marrom e lentilha vermelha, ervilha seca, ervilha verde seca e também congelada. Feijão, aí o feijão eu gosto muito do feijão preto, o feijão vermelho e o feijão branco. E aí também o tofu, a soja, os derivados. Aqui no caso o tofu, eu uso muito tofu, aqui é muito acessível para mim, muito fácil de encontrar. O tempê eu não uso muito, de vez em quando eu compro, assim, acho que uma vez a cada 2 meses. E aí o leite de soja, que eu compro sempre um que é sem sabor, sem açúcar e sem adoçante. E também iogurte de soja, eu não compro sempre, mas de vez em quando. Então esses são, né, os essenciais, os básicos que eu sempre tenho. E aí a partir deles eu faço coisas como, por exemplo, o refogadinho de lentilha com berinjela, o curry de lentilhas vermelhas, que eu adoro, é uma das minhas comidas preferidas. Com grão de bico eu gosto muito de fazer hummus, também um curry, saladas. Com a ervilha verde eu gosto muito de fazer sopa, principalmente no inverno. O tofu eu gosto muito de fazer tofu mexido pro café da manhã, o almoço ou janta. E o feijão eu gosto muito de fazer chili com feijão, também burritos. E com feijão branco eu adoro fazer um molho branco, que eu já mostrei aqui várias vezes que eu faço, que fica maravilhoso, fica tipo uma carbonara vegana. E eu sou apaixonada. E outros alimentos essenciais na minha cozinha que nunca falta são os cereais e os grãos. Eles são muito bons, né, para acrescentar mais carboidratos bons à sua dieta, mais proteína, um pouquinho de proteína, mais fibra e também dá mais textura, mais consistência aos pratos. E os meus preferidos são a aveia. Eu uso muito aveia em flocos assim no café da manhã para fazer mingau, porridge ou para fazer muffins. O arroz integral e o arroz branco. Eu consumo mais só o arroz integral, o arroz branco é mais o meu marido que consome. E ele é muito bom assim para acompanhar curries, chilis, feijão e coisas desse tipo. E também quinoa, eu adoro quinoa, eu uso muito quinoa praticamente para fazer salada. Eu sou super fã de salada de quinoa, faço muito mesmo. E aí outros que eu tenho que eu uso, não uso com muita frequência, mas de vez em quando eu faço alguma receitinha aqui e ali, algum prato, é o milheto.
Eu já usei ele para complementar uma sopa que eu fiz, que eu mostrei aqui. O trigo sarraceno, que eu costumava comer muito no passado, agora eu comecei a comer novamente. E eu tô comendo ele mais no café da manhã, fazendo tipo um porridge. E também o cuscuz, que eu não como com muita frequência, mas de vez em quando assim eu faço uma saladinha rápida com ele. E outro ingrediente que entra nessa categoria aqui é o pão. Eu não costumo comer muito pão, eu como assim mais no final de semana, ou praticamente só no final de semana. E aí eu dou preferência para um pão de fermentação natural, que eu compro aqui pronto, integral. Então, de pão é isso que eu como. E esse então eram os meus essenciais em termos de grãos e cereais. Seguindo, outra coisa que eu sempre tenho na minha cozinha são macarrão, pastas, né, massas. E eu confesso que eu ainda tenho um pouquinho de receio de comer muita massa. No passado, eu fui super adepta, fanática, dietas low carb, de alta proteína, então massa era tipo assim, proibido. Mas hoje em dia, com o tempo, né, com mais experiência, eu percebi que tá ok consumir massa, macarrão, e eu consumo. Só que eu acho que eu consumo assim, em média, uma vez por semana. E eu sempre dou prioridade, quase sempre, a opções integrais. E eu gosto muito desse penne aqui integral, do fusilli, do espaguete. Esses aqui são feitos de trigo e não tem ovo ou leite na lista de ingredientes. E aí, de vez em quando, eu compro algum tipo de macarrão diferente, que é, por exemplo, esse macarrão aqui de edamame, que eu comprei uma vez, não gostei muito. E aí, esse macarrão aqui de trigo sarraceno, que eu gostei bastante. E macarrão de arroz. E isso era, então, em relação a massas. Outro ingrediente, outros alimentos que eu sempre tenho aqui na minha cozinha são tipo assim, obrigatórios, são as sementes e oleaginosas. Elas são muito boas, né, porque são fontes ótimas de gordura saudável, também muita fibra e também tem um pouquinho de proteína. E as minhas preferidas, que nunca falta, mas nunca falta mesmo na minha estante, na minha cozinha, geladeira, é a linhaça, semente de linhaça. Eu uso muito ela nas minhas vitaminas verdes, nos meus green smoothies e às vezes para fazer alguma receitinha assim de bolo ou de muffins. Depois a chia eu gosto muito de acrescentar nos meus porridges ou nos meus overnight oats. Outro que eu também sempre tenho é semente de gergelim, semente de girassol e de abóbora, que eu uso muito assim, coloco por cima de saladas e sopas. Eu gosto muito, acrescenta crocância e também mais gordura boa, mais fibra, proteína. E aí outras que eu tenho assim que eu vou intercalando, eu compro uma e quando termina eu compro outra, que eu como mais de snack mesmo, são as nozes, castanha do Pará, o pistache e o amendoim. E outra que eu tenho assim, mais eu deixo mesmo no freezer, que eu uso só para fazer uma receitinha ou outra assim, é as castanha de caju. Então isso era de sementes e oleaginosas. E o próximo item, que é o meu preferido, que eu adoro, que eu acho que é praticamente mais de 50% da minha alimentação, são frutas e verduras, tanto frescas como congeladas. Eu acho que não tem como falar em dieta vegana, comida saudável, alimentação saudável, sem incluir verduras, legumes e frutas. E eu vou agora mostrar pra vocês aqui a minha geladeira, o que eu tenho assim com bastante frequência, as coisas que eu mais consumo de acordo com o que eu encontro. E aqui então tá a minha geladeira. Eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro rapidinho, principalmente verduras e legumes, né? E aqui, então eu vou começar por aqui. Aqui eu tenho tomates. Esses tomates e a maior parte das coisas, na verdade, que tem nessa geladeira, a gente compra de um produtor local que vem vender toda quinta-feira. Ele vem aqui vender os produtos dele. Então a gente compra sempre bastante tomate dele, a gente compra muita coisa dele. Aqui tem salsinha também que a gente comprou dele, que eu adoro. Eu adoro salsinha. Aqui também tem a selga, também, que a gente comprou dele. Isso aqui é cebolinha e algumas folhas que a gente colheu da nossa horta. E aqui tem pimentão também, que a gente comprou tudo dele. Esse aqui a gente colheu da nossa horta também. E pepino. A gente sempre come muito pepino, a gente gosta de comprar
os pepinos deles, são bem gostosos. E aqui, então, agora eu tenho couve-flor, também que a gente comprou dele, desse produtor. Uma alface americana, que é uma das folhosas, né, que a gente usa bastante para fazer salada. Aqui eu tenho espinafre, folhas de espinafre. Isso aqui é um saco que eu comprei uma vez, que chama Salada Sac. Ele é um tecido de algodão e aí você coloca as folhosas aqui dentro e umedece o saco e aí conserva assim por um período bem grande na geladeira. Elas ficam bem frescas, eu adoro esse saco aqui, chama saco mesmo. Aqui eu tenho cenouras também. Eu não compro elas nesses sacos plásticos, né? Eu compro elas soltas, sem embalagem nenhuma. E aí depois eu coloco nesses sacos aqui, que eu reutilizo várias vezes nesses plásticos. Aqui eu tenho vagem também, que a gente comprou dele. Aí eu lavei, já cortei e coloquei aqui dentro. Aqui eu tenho 2 cogumelos. Menta, que eu peguei da horta. Aqui atrás tem um brócolis também, que a gente comprou dele, desse produtor. Aqui tem um repolho roxo. Sempre que eu posso, eu tenho em casa pra fazer salada. E aqui tem outras coisas, alguns tomates cereja que estão lavadinhos, que eu deixo aqui pra comer assim de snack. Um pouco de arroz integral, também já cozido, pronto. Aqui atrás tem um pouco de milho de lata também, que eu uso às vezes na salada. Aqui tem um pouco de tofu, que eu preparei ontem. Aí eu guardo aqui pra comer nos próximos dias prontinho. E aqui em cima eu tenho só a minha manteiga de amendoim, minha pasta de amendoim. Aqui atrás eu tenho algumas frutas, limão e meia maçã, que eu não comi toda. Aqui o tempê, que eu já mostrei pra vocês. O tofu. E aqui na porta, então, eu tenho suco. Eu não tomo suco, isso aqui é do meu marido. Leite de soja, que eu também já mostrei pra vocês. Esse aqui é um balsâmico cremoso, que a gente usa pra fazer salada. Meu molho sriracha, molho de soja. Aqui tem as nozes, as amêndoas, que eu já mostrei pra vocês também. Tâmaras secas, né, que às vezes eu uso pra fazer receita, pra comer como snack. É muito bom, assim, quando você tá com muita vontade de comer doce. Aqui tem um restinho de leite de coco, canela. Aqui tem melado. Aqui na Alemanha o açúcar é de beterraba açucareira, então o melado também é de beterraba. Dá pra ver, tem um desenho de uma beterraba feliz. Mostarda, aqui tem um pouquinho de curcuma, raiz de curcuma, agar-agar. E aqui são algumas coisas que eu tenho no congelador, vou tentar mostrar rapidinho. Aqui é principalmente frutas congeladas. Aqui eu tenho esses pacotes que eu disse de frutas vermelhas, que eu compro pronto, que vem um mix. Aqui eu tenho manga congelada, abacaxi congelada. Aqui tem um pouquinho de grão de bico também, que aquele eu não utilizei tudo. Isso aqui é castanha, que eu gosto de congelar, porque eu não uso com muita frequência, só mesmo quando eu faço algum macarrão, alguma receita. A pasta de miso. Isso aqui é couve congelada, que eu compro pronto. Isso aqui é um mix que vem couve-flor, brócolis e cenoura congelado também. Vagem congelada. Isso aqui é um espinafre também, que eu compro congelado orgânico, que é só espinafre. E aqui é a minha cesta de frutas frescas que eu tenho essa semana, varia um pouco, mas essa semana, por exemplo, aqui eu tenho maçã, abacate, banana e laranja. Então, isso era em termos de frutas e verduras que eu sempre tenho, que eu consumo com bastante frequência. Às vezes muda, né, de época para época. Por exemplo, eu gosto muito de comer beterraba, mas nem sempre eu encontro beterraba fresca aqui. Mas essas coisas que eu mostrei para vocês aí na geladeira, eu tenho assim toda semana, eu como assim semanalmente. E eu esqueci de mostrar, mas eu também tenho sempre na minha cozinha batata doce, batata normal, cebola roxa, cebola branca e alho, que eu uso muito essas coisas todos os dias. Não todos os dias, semanalmente. E aí eu também sempre tenho alguns enlatados, grão de bico de lata já cozido, feijão branco, feijão vermelho, tomates picados de lata, leite de coco, algumas conservas. Aqui, por exemplo, eu tenho alcachofa hoje. E aí, levedura nutricional também, que eu sempre tenho. Não uso muito, mas sempre tenho, caso eu queira usar alguma receita, eu tô com vontade de comer. Em termos de óleos, né, gorduras de origem vegetal, eu gosto muito de usar óleo de coco e azeite de oliva. O óleo de coco eu uso principalmente quando eu vou dourar, fritar alguma coisa. Eu me acostumei com o sabor, eu acho muito saboroso. Algumas pessoas não gostam, eu sei. E eu acho ele um óleo muito saudável.
E aí, para temperar saladas, assim, fazer molhos, às vezes também para fazer algumas receitinhas com macarrão, eu gosto muito de usar azeite de oliva. Azeite de oliva extra virgem, que eu sempre tenho aqui em casa. E aí, de vez em quando, eu comprei recentemente, por exemplo, o óleo de linhaça, porque ele tem uma quantidade muito boa de gordura ômega 3, aí eu coloco assim junto, às vezes em saladas ou por cima de sopas, mas basicamente o que eu tenho aqui em casa que eu uso é o óleo de coco e o azeite de oliva. Em termos de temperos e condimentos, como você já deve ter percebido aqui nas minhas receitas, eu uso muito sal, é claro, páprica doce, curcuma em pó, cominho em sementes ou em pó, chili flocos também eu gosto muito de usar, alho em pó. E essa mistura aqui de ervas secas, que é manjericão, orégano e tomilho. E praticamente é o que eu uso assim para fazer várias receitas e eu sempre tenho em casa. E por último, eu queria falar sobre suplementos e vitaminas. O que eu tenho aqui em casa, no momento, por exemplo, que eu tô usando bastante é proteína em pó vegana. Eu tô malhando bastante e também correndo bastante, então eu tô acrescentando um pouquinho dessa proteína em pó vegana no meu café da manhã, principalmente nas minhas vitaminas verdes. E aí, o que eu também comprei, que eu não uso sempre, mas eu comprei por curiosidade, até que tô gostando, é essa graminha de trigo aqui em pó. Aí eu coloco junto nas minhas vitaminas verdes. E em termos de vitamina, eu já falei aqui, é super importante, essencial, importantíssimo mesmo, que você tome vitamina B12 diariamente. Eu tomo essa aqui que é em gotas, eu tomo 6 gotas todo dia de manhã. Então, eu acho que era isso. Em termos de suplemento, em termos também do geral da minha cozinha, eu acho que deu para vocês terem uma ideia do que eu tenho na cozinha, os meus essenciais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o seu comentário, deixe o seu like. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Assim você não perde nenhuma novidade do Vegan & Colors. E beijos e até o próximo vídeo.